Shalom, shalom família, iniciando hoje, 7º dia. Desde já eu quero pedir para você nos seguir aí no perfil do Instagram, se inscrever no canal do YouTube, compartilhar esse vídeo para mais alguém, para que o amor de Deus também entre sobre a vida dessas pessoas, na casa, na família, em várias áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Hoje eu quero ler para vocês o mesmo salmo que eu li no vídeo anterior, mas apenas o versículo 4, que está dizendo o seguinte: A Deus, o Senhor, pedi uma coisa. Essa é a versão Novo Testamento da linguagem de hoje. A Deus o Senhor pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. É interessante que, quando se fala em casa, né, eu me recordo logo do Senhor Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, então eu entrarei, serei contigo e tu comigo, eu serei o teu Deus. Então essa mensagem aqui é para você que é praticamente um novo convertido ainda, para você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que conhece Jesus, já ouviu falar, ou você que já teve alguma experiência com Cristo, mas se encontra afastado dos caminhos do Senhor, e você também que já é cristão, você que é evangélico desde berço, você que é católico, você que é espírita, você que é macumbeiro, enfim, você precisa ouvir o toque do Senhor Jesus Cristo batendo na sua porta todos os dias. Eu lembro de um louvor na minha conversão, né? Que eu escutava era o Thales Roberto. Todos os dias o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. O pecado todo dia está batendo na porta, te chamando, para que você viva a vida carnal. Caminhos que parecem ser bons, mas no fim te levam à perdição. Mas também o Senhor está batendo a porta do seu coração todos os dias, para que você escolha Ele e você faça dele o seu Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque quando se fala em casa, nós lemos em alguns vídeos anteriores, falando que se você tiver que guardar alguma coisa, guarde o seu coração, pois dele procede as fontes da vida. A pessoa pode ter uma morte cerebral e ela ficar no aparelho. Mas a vida, a palavra fala que está no sangue. E o sangue bombeia a vida sobre o nosso corpo. Um sinal claro físico, e alguns médicos entendem, por não entender, quando entra no âmbito da alma, no âmbito espiritual, quando não consegue discernir um certo tipo de doença, eles falam que é uma doença psicossomática, que está relacionado à mente, tipo a depressão, por exemplo. Porque quando o seu coração está magoado, quando o seu coração está frustrado, triste, decepcionado, ele começa a bombear normalmente o sangue para o nosso corpo, mas é um sangue que está levando esse tipo de emoção. Por isso nós precisamos guardar o nosso coração, pois dele procede as forças, as fontes da vida. Um exemplo claro disso é quando você está muito, muito triste, decepcionado, cabisbaixo, de repente, quando você vai reparar, você está com dor de cabeça, você está com enxaqueca, você está com uma dor no estômago, porque o seu coração está bombeando esse sentimento na sua vida, que é o seu sangue, para todo o seu corpo. E com isso, você começa a viver a imunidade baixa. Por exemplo, existem pesquisas científicas que dizem que o câncer está muito, muito, muito relacionado à falta de perdão. Porque você vive aquela má água dentro de você, né? Uma água ruim, a mágoa. E você começa a sofrer o dano até mesmo no seu físico. Não é somente a sua mente que fica impregnada com aqueles pensamentos ruins, ou o seu coração, aquele sentimento ruim, mas isso começa a liberar das fontes da vida, que está no seu sangue, para todo o seu corpo, uma vida fajuta. E aí acaba que você abaixa a imunidade, daqui a pouco você está doente por causa do seu coração, por causa das suas emoções. E como se fala aqui no Salmo, a Deus o Senhor pediu uma coisa, que eu quero é isso, que Ele me deixe viver na sua casa. A palavra fala, nós estamos agora num período de expectativa para que possamos chegar à festa de Shavuot, que é Pentecostes, que é onde o povo recebeu a Torá, e no Atos 2 nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Eles receberam o Espírito Santo de Deus. E nós, nos tempos de hoje, quando aceitamos Cristo, recebemos esse mesmo Espírito. E Paulo escreve que o seguinte: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Ou seja, a casa do Senhor tem que se tornar o nosso coração. O Senhor derramou do teu Espírito para que pudesse morar em nosso coração. E a coisa mais preciosa do mundo, irmãos, é você viver em paz consigo mesmo. É você poder caminhar nas veredas, nos cômodos do seu coração e saber que quem manda ali é o Senhor, porque Ele bateu a porta do seu coração, você abriu e Ele fez morada. E você tem o prazer de viver todos os dias na casa, né, do Senhor, que é você. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E o nosso relacionamento dele diário, o nosso relacionamento dele constante, o nosso relacionamento com ele no ato de orarmos sem cessar, um culto ambulante, perambulante aí por aí, está justamente em olhar para dentro de nós e encontrar Deus, principalmente nas nossas emoções. E se ele mora em nosso coração, espiritualmente falando, é claro que o nosso sangue vai ser transformado pelo sangue do Cordeiro, um sangue de realeza, um sangue, um DNA de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse coração começa a bombear vida para o seu corpo. E aí você passa a ter uma saúde mais plena. Por isso que é uma coisa eu pedi ao Senhor, viver na sua casa, é você estar em paz consigo mesmo. É você não permitir que a tristeza tome conta de você. Porque se de alguma forma a tristeza quiser entrar no seu coração, diante do Senhor, onde Ele está, até a tristeza salta de alegria. Então não há espaço para a tristeza, porque o Senhor que manda aqui. Eu abri a porta, eu resolvi abrir a porta do meu coração. E Ele entrou e eu estou ceando com Ele todos os dias. Todos os dias tem um banquete entre eu e o meu Pai. E a palavra Pai, em hebraico, é a junção de duas letras iniciais, o Aleph e o Bet, que são duas letras hebraicas. Aleph, Bet, que dá Ab.
ou Abba Pai, como todos conhecem bem. E significa, o Aleph significa força, né? Então significa de touro, que representa força. E o Bet significa casa. Força da casa. Se a habitação do Senhor é o meu coração e ele é o meu Pai, então ele é a força dessa casa. Em Cristo, Senhor, nosso Deus, eu sou forte. Então eu preciso operar as fraquezas da minha alma, eu preciso operar a fraqueza do meu eu, da minha humanidade terrena, da minha carne, para que seja feita a força do Senhor. Aí verdadeiramente, quando eu estou fraco, forte eu estou, porque quem é a força da minha casa é o meu Pai, é o meu Senhor, Deus Altíssimo. E aí praga alguma chegará à minha tenda. Eu posso estar andando sobre o vale da sombra da morte, mas não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Ele não é extrínseco em um ambiente, ele é intrínseco. Ele está dentro de mim, eu levo ele para o culto, para cultuá-lo. Eu levo ele para o meu serviço, para estar comigo, trabalhando comigo. Eu levo ele para a escola, para ensinar ou para estudar comigo. Quando eu estou me alimentando, quando eu estou sozinho, não estou sozinho, ele está comigo. Porque ele falou, eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Manifestando sinais, confirmando as palavras, eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Então por isso que o salmista está falando ali, ó, a Deus o Senhor pediu uma coisa que eu quero é só isso, que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Deus está conosco todos os momentos para que possa interagir conosco, nós com ele e ele conosco, formando uma unidade composta. Ele, o Pai, e nós e ele, formamos uma unidade composta como está em João 17, a oração de Jesus. Isso é precioso, isso porque experimentar da bondade é saber que ele toma conta. Por que eu falei que essa mensagem é também para você que nasceu no berço cristão? Para você que também já é cristão há muito tempo, você que é líder, pastor, enfim. Porque existem áreas da nossa vida, imagine o seu coração como se fosse uma grande casa, é o que é, casa do Espírito Santo do Senhor. Só que tem a área financeira lá, um cômodo para as finanças, um cômodo para casamento, um cômodo para o ministério, o cômodo mais íntimo, mais pessoal, que é só você conhece as coisas que está dentro desse cômodo. Existe o cômodo ali educacional, profissional, enfim. Só que tem algumas áreas que você permite o Senhor entrar e dominar, e talvez algumas outras não. Então é necessário que você abra as portas de cada cômodo para que o Senhor entre e domine sobre toda a casa. Não tem aquela louvor, nessa casa é tua casa, nós deixamos ela para o Senhor Jesus. É deixar toda a casa, preparar a casa, o ambiente e falar, Senhor, entre. Por mais que esteja sujo um determinado ambiente, ele tem o poder de te ajudar nessa limpeza. E é isso que nós estamos fazendo nessa contagem do Homer. Abrindo as portas do nosso coração para que o Senhor Jesus entre e opere a libertação, ou seja, opere a limpeza, principalmente de nossas emoções, onde está o nosso coração, pois dele que jorram as fontes da vida. E eu quero viver vida plena, vida em abundância. Abundância é undari, é transbordar, né? Então meu coração tem que transbordar o zoe, a vida do Senhor, sobre toda a minha vida. E com isso aí se torna extrínseco. Eu começo a derramar isso sobre as pessoas. Porque eu experimento as maravilhas e as bondades do Senhor. Todos os dias eu começo a experimentar, a transbordar isso para as pessoas. E é isso que eu estou fazendo aqui através desse vídeo. Servindo você, derramando porções do amor de Deus. E você precisa aprender a sua posição em preparar um ambiente para que o Senhor entre e seja o seu Deus. Sua casa seja limpa, purificada, para que você o receba com dignidade. E você libere dessas porções sobre outras vidas. Em nome de Jesus. Eu quero deixar um exercício para você que você possa fazer. 2 exercícios. Destaque um aspecto do seu amor que tenha entusiasmado o seu espírito e tenha enriquecido sua vida. Destaque algo que você percebeu que entusiasmou o seu espírito e enriqueceu a sua vida. E você vai celebrar isso. Um aspecto do amor de Deus para com você e algo que você descobriu sobre si mesmo. Você vai celebrar. E uma das formas de você celebrar isso é o segundo exercício. Inicie a realização de algo construtivo junto com alguém que você ama. Primeiro passo, Jesus entrou no seu coração para iniciar algo construtivo com você, comigo e com você, porque Ele nos ama. É claro que nós precisamos tornar isso recíproco, amando o nosso próximo. Então você irá construir algo, você vai iniciar algo construtivo, a realização de algo construtivo junto com alguém que você ama. Esse é um exercício que eu deixo para você, em nome de Jesus. Baruch, Atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Kideshanu bemitzvotav v'tzvanu haosefirah haomer. Bendita és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou a contar o Homer. Hoje fazemos menção do 7º dia da nossa contagem do Homer. Em nome de Jesus, Pai, eu quero ministrar sobre a vida dos teus filhos. Sensibilidade, coragem, para abrir a porta do seu coração. Para abrir também os cômodos do seu coração, para que entre o Senhor, entre o teu amor e opere a libertação. E do coração de cada um dos teus filhos possa, Senhor Deus, gerar fonte de água viva, fontes de vida, Senhor Deus, sobre a sua saúde, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua mente, sobre todas as áreas da sua vida, sobre suas finanças também, em nome de Jesus. Assim eu libero essa bênção, assim eu ministro sobre a vida dos teus filhos e liberando o amor do Senhor, para que eles possam viver na profundidade plena do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo, shalom, shalom, até mais.